The Weeknd entregou recentemente aí um dos melhores clipes dessa nova era, com a participação da estrela da série Squid Game. E apesar de em grande parte do tempo o clipe seja só um casal que acabou de se conhecer, se divertindo ali no karaokê, nas cenas finais a gente vê que ele se conecta com a narrativa que vem sendo construída desde o início do Dawn FM, então bora entender. E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, primeiramente nesse vídeo aqui, o que a gente tem que começar a falar é que o The Weeknd postou lá no Twitter dele, alguns dias antes de sair Out of Time, ele postou ali a cronologia dos clipes, né? Na minha visão, a cronologia não interfere tanto, pelo menos até então, com as informações que a gente tem. Mas, para a galera ficar informada e saber essa ordem cronológica, eu vou ler aqui para vocês, tá? Começa lá em Take My Breath, que foi o primeiro single dessa era, né? Depois a gente vai para Sacrifice, que foi o segundo single. Depois a gente vai para o Amazon Prime Experience, que foi a experiência lançada ali no Amazon Prime. Depois a gente vai para Gasoline e só então a gente entra em Out of Time. Então essa é a ordem aí de tempo que ocorre nos clipes, tá? Começa lá em Take My Breath e termina aqui em Out of Time agora. Quer dizer, termina não, porque pode ser que saiam mais clipes daqui pra frente e eu acredito que saia ainda porque tá muito no início dessa era, né? Então bora lá, vamos falar sobre Out of Time. Pra quem ainda não viu outros vídeos, outras explicações sobre esses outros singles que saíram, né? Sacrifice, Gasoline, Take My Breath, já tem vídeos aqui no canal. Então se você ainda não viu, pra entender um pouco do que eu vou falar aqui nesse vídeo, é bom ir assistir esses outros aí pra vocês entenderem um pouco do conceito desse álbum, beleza? Bom, a primeira coisa dentro do clipe de Out of Time que a gente pode começar percebendo, né? É que toda a coloração, toda a estética dele já é meio que uma referência a duas coisas bem importantes dentro desse álbum e dentro dessa faixa. A primeira delas é que se vocês pegarem a capa do álbum Kissland ou toda a estética do álbum Kissland, né, vocês vão ver que é muito semelhante a tudo que aparece aqui, né, as cidades no fundo, a coloração mesmo, sabe, o filtro que é usado é muito semelhante a toda a era Kissland e também esse clipe passa toda uma vibe oriental, até mesmo pela atriz que foi selecionada, né? Mas o karaokê e tudo mais passa toda essa vibe oriental, até mesmo porque nessa música, né, Out of Time, tem aí o sample de uma música japonesa, né, de city pop, que é um estilo muito presente nesse álbum, né? Nesse álbum teve bastante referências aí a esse estilo de música, que é um estilo de música japonês aí muito bacana, muito legal e que vale muito a pena vocês pesquisarem no YouTube. Até procurei city pop, que, porra, tem muita música boa nesse estilo pra ouvir. E é isso, acabou a explicação no vídeo, porque na maioria do clipe ele é todo isso, né? Ele é só o casal ali se divertindo, essas são as coisas que dá pra reparar inicialmente, a estética, as cores e tudo mais. Mas, chegando ali próximo do fim do clipe, né, nós vemos que o The Weeknd velho, que aqui eu vou separar de duas formas, tá? Quando eu falar Abel, eu tô falando do The Weeknd velho. Quando eu falar The Weeknd, eu tô falando do The Weeknd mais jovem, tá? Então a gente vê ali que o The Weeknd mais velho, ou melhor dizendo, esse Abel, meio que abre as portas de uma sala de cirurgia e vai ao encontro do The Weeknd e na mesma hora parece que ele vê isso, né? Que ele percebe isso. Mas na verdade isso já estava acontecendo meio que o tempo todo, já que alguns segundos depois dessa cena onde o The Weeknd velho ali abre essas portas ali, aparece a mão dele, né? Aparece o Abel com as mãos velhas ali tentando impedir que o elevador se feche. E isso é uma cena anterior a tudo isso que tá rolando nesse exato momento ali do clipe, né? Ou seja, ele tava meio que observando e tentando interferir a todo momento, mas só no fim do clipe é que isso é mostrado. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso que eu falei, porque sei lá, até eu falando ficou um pouco difícil de eu mesmo entender, sabe? Na hora que eu tava assistindo ficou um pouco difícil. Mas para ficar mais fixo assim, por mais que ele só apareça no final, por mais que o Abel só apareça no final, ele tava ali durante o clipe todo, só que a gente não via, né? A gente não tava vendo ele ali tentando interferir. E só aparece tudo isso no final, até porque a gente vê cenas do início do clipe agora no final também, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta que fica é, por que que ele estaria tentando interferir, né? Como o álbum retrata uma alma no purgatório, essa alma precisa revisitar, né? Revisar tudo que ela passou para poder se arrepender de tudo isso. E só então poder seguir para o paraíso. Então é isso que quer dizer esse momento em que o clipe retrata ali, né? É um desses arrependimentos do The Weeknd,
até porque dá pra ver sangue, dedo no cu e gritaria e muita coisa rolando ali em poucos segundos de clipe, mas não que tenha acontecido algo de verdade, não que o sangue seja de verdade, mas sim que o sangue simplesmente simbolize que alguém saiu ferido dessa situação. E não necessariamente ferido fisicamente, mas ferido o coração, sabe? A alma. Enfim, conseguem entender o que eu tô falando, né? E essa pessoa que saiu ferida pode ser tanto o Abel, pode ser a garota, e até por isso eu acredito que a letra fale muito disso, né? Que ele está out of time, que ele não tem mais tempo, que o tempo acabou, que ele está fora do tempo. Mas isso também pode simbolizar outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco aqui também. Na verdade, já vamos ver aqui agora, porque ele já não tem mais tempo de mudar essas coisas, né, que aconteceu, que ele tá vendo que aconteceu, que ele tá se arrependendo ali, é meio que dizendo tipo, pô, eu me arrependo disso que eu fiz, disso que eu passei, enfim, não dá pra entender exatamente qual foi esse sentimento ali, né, mas eu já tô fora do tempo, eu não tenho mais tempo pra consertar isso, eu tô aqui revivendo pra me arrepender disso e poder me elevar, sabe, elevar o meu espírito, mas eu não tenho como desfazer essas coisas. Pelo menos isso é a minha visão, né, referente a isso. Outra coisa que meio que comprova que o Abel velho tava ali o tempo todo observando é que lá no início do clipe a gente vê a câmera se aproximando desse hotel onde eles estão, né, onde passa o clipe todo, como se fosse alguém chegando, e no fundo, se vocês prestarem bem atenção nesses segundos iniciais do clipe, a gente percebe uma respiração ofegante. E isso pode muito bem ser essa versão idosa do Abel. Mas sabe outro easter egg que eu peguei nesse clipe que eu achei sensacional e que eu acho muito foda e que eu acho que vocês precisam ver? É esse daí que eu vou estar dando zoom aí na tela agora. Tá vendo isso? Pois então, gente, o maior easter egg, a maior significado, a maior explicação para tudo isso é o seu like. É o seu compartilhamento, é a sua inscrição e não custa nada. Tu fazendo isso, tu vai estar me ajudando muito. Então já se inscreve aqui se você é novo. Eu sempre trago aqui análises de clipes, tanto do The Weeknd como de diversos outros artistas. E é isso, gente. Muito obrigado por todo o apoio que vocês já me dão, mas eu preciso de mais, beleza? Agora vamos continuar aqui. E para confirmar então, né, que realmente ele esteve ali esse tempo todo, né, que o Abel velho teve ele esse tempo todo observando, a gente vê que lá no início tava tanto o The Weeknd quanto a menina coreana ali se arrumando e tal para ir para esse karaokê, né? E lá naquele momento inicial do clipe a gente só vê o The Weeknd se arrumando. E aqui depois que o Abel velho aparece, a gente vê que ele tá ali batendo no espelho, batendo no reflexo, meio que como tipo, mano, eu preciso interferir, eu preciso impedir que isso aconteça, mesmo que a gente não saiba o que exatamente é o isso, né? O que é essa coisa que vai acontecer. Então dá pra ver que ele sempre realmente esteve ali observando e tentando sair, tentando interferir, revisando tudo isso e se arrependendo mesmo, sendo que na verdade tudo isso passa na cabeça dele e a gente vai falar sobre isso agora, que é o que acontece. Como eu acabei de falar, durante todo o clipe ele tenta chegar no The Weeknd, né? Nessa versão jovem dele, que é a versão que comete os erros, que não tem a mesma sabedoria que o Abel tem, né? Agora é mais velho, mais maduro. Então ele tenta chegar nesse The Weeknd jovem para botar alguma coisa na cabeça dele, assim como aconteceu lá em Gasoline, né? Só que lá em Gasoline a gente viu que o The Weeknd estava muito mais agressivo, muito mais mal, digamos assim, né? Porque ele até dá umas risadas ali de tipo, porra, foda-se, seu velho, foda-se que tu sabe mais do que eu, sabe? Foda-se que tu te arrependeu, eu vou viver o meu momento. E aqui a gente vê que o The Weeknd tá mais aberto a isso, né? Que ele realmente é tocado pelo Abel mais velho. Porque depois que ele deixa a garota ali na cama, ele meio que abre uma janelinha assim, daí vem uma luz no fim do túnel e o Abel toca nele. Nesse momento que o Abel toca nele, se fosse seguir a mesma linha de raciocínio de Gasoline, ele ia começar a levar um cacete, levar uma paulada ali, né? Porque foi o que aconteceu lá em Gasoline. Mas aqui não, aqui é diferente, né? Daí corta para o momento ali da sala de cirurgia. Na sala de cirurgia a gente vê que ele olha assim para as mãos e já tá aquelas mãos mais desgastadas, idosas realmente, né? Que parecem muito as mãos que aparecem lá no clipe de Sacrifice também. E é a mesma mão que o The Weeknd velho também, então eu acho que tudo faz parte da mesma coisa mesmo. E depois aparece o nosso querido Jim Carrey, e o Jim Carrey é um cirurgião, né? A gente vê que o Jim Carrey tá meio como um médico, como um cirurgião ali.
O que me leva a ver e a pensar, né? Lembrando que tudo isso que eu tô falando aqui, por mais que eu bote no título explicando ou explicado o clipe, é explicado segundo a minha visão, né? Tu pode ter uma visão diferente, porque tudo isso daqui são teorias. Então o Jim Carrey sendo esse cirurgião e a gente sabendo que ele é o narrador do álbum também e que ele é o guia que está guiando essa alma para o paraíso, tudo isso pode simbolizar ali a mesma coisa, né? Tudo isso faz parte da mesma coisa também. E tudo isso que rolou durante o clipe, o karaokê, ele dançando com a mina, ele indo atrás da versão dele mais jovem, tocando nela, batendo no espelho, tudo aquilo ali na verdade estava passando dentro da cabeça dele enquanto ele está ali deitado naquela maca, passando por aquela cirurgia. Essa cirurgia muito provavelmente é esse processo de levar ele até a luz, é esse processo de preparar ele para chegar em outro lugar, sabe? Preparar ele para chegar onde ele quer. Então, enquanto ele está passando por essa cirurgia, é onde ele vai revivendo tudo isso. É meio que aquela história de tipo, quando a gente está morrendo, a gente revive, né? A gente passa o filme da nossa vida na nossa cabeça e é provavelmente meio que isso que está acontecendo ali na cabeça dele naquele momento. Pelo menos essa é a minha visão. E todos os outros clipes, na verdade, também eu acredito que tenha sido meio que isso, tá? Gasoline, a mesma coisa. Então, tudo que acontece dentro do purgatório é dentro da cabeça dele, enquanto ele tá ali passando por aquela cirurgia. Até que o Jim Carrey pega uma máscara, né, e vai ali botando no rosto dele, encaixando no rosto dele. Essa máscara podem ter 3 significados aí, 3 easter eggs, 3 referências que ela pode fazer, né? A primeira delas é o próprio filme O Máscara, né, que para quem eu acho que é mais novo talvez não conheça, mas é o filme do Jim Carrey que ele fez, do Máscara e tal. Então pode ser uma referência a isso, tá? E eu acredito que seja porque o Abel mesmo já falou sobre o filme do Máscara, que é um filme importante para ele, foi um dos primeiros filmes que ele assistiu e que introduziu a ele esse amor que ele tem pro cinema, porque ele bota muito do cinema dentro dos clipes. A segunda referência é de que essa máscara é muito semelhante àquele rosto que aparece nas capas variantes do Down FM, né? E também no single de Take My Breath aparece um rosto meio metálico lá, né? O que pode ser aí meio que algo que tem o mesmo significado, mas que nesse momento a gente ainda não sabe exatamente o que é isso. A gente vai ver como o Abel ficou num próximo clipe. E terceiro, tem o filme que eu já falei no vídeo anterior que eu fiz sobre Out of Time, que é o filme Nós, do Jordan Peele, eu acho que é esse o nome dele, que a galera usa uma máscara e fica igual às outras, enfim, é uma brisa, é uma pira, muito bom o filme. Então tem essas 3 referências aí, né? E também me faz questionar de tipo, mano, uma coisa muito foda é que a gente viu que, pô, lá durante a era After Hours, ele passou por uma cirurgia, né? Porque lá em... me esqueci qual foi aquela faixa, me esqueci qual foi a faixa em que ele encontra as 2 minas e fica com a cabeça toda... que elas substituem a cabeça dele, na verdade, né? Ele fica toda enfaixada. E depois, em Save Your Tears, ele aparece com a cara toda diferente, porque ele passou por uma intervenção cirúrgica estética ali, né? Então, talvez isso tenha uma ligação também. Talvez essa máscara que ele esteja botando vai... Já pensou se ele aparece com o mesmo rosto que ele apareceu lá em Save Your Tears? Não sei, cara. É muita loucura, é muita coisa. Esse clipe, por mais que, como eu falei, ele tem quase maioria do tempo do clipe coisas comuns, que não tem muito o que se teorizar e o que se analisar, mas nesse final ele entregou muita coisa ao mesmo tempo que poucas coisas dá pra entender, outras não. E por ter esse final meio que aberto, sem explicar exatamente o que tá rolando ali, eu acredito que vai ter mais clipes. Foi lançado o álbum em janeiro ou fevereiro? Eu sou bem ruim com memória, por isso que vocês veem eu não lembrando de muita coisa, tá? Então a gente tá aí faz 3 meses de álbum, então eu acredito que essa era ainda não encerrou, eu acho que vai ter mais coisas. Pode ser que esse álbum seja um álbum visual e que vá ter clipe de todas as músicas, isso seria um sonho pra mim, né? Seria um sonho pra todos nós, né, que gostamos do The Weeknd. E é isso, gente. Agora, se tiver um próximo clipe, qual será o próximo? Eu gostaria de How Do I Make You Love Me, que, mano, é uma das minhas músicas favoritas depois de Gasoline, mas Gasoline já teve clipe aí, então eu gostaria dessa faixa. E talvez, deixa eu ver, Less Than Zero também é uma faixa que seria legal. Is There Someone Else também seria legal, porque no Down FM Experience que teve no Amazon apareceu a Dama de Vermelho e tudo mais, né? Então tem várias coisas que ainda estão sem explicação nesse novo universo que o The Weeknd está criando. E você?
qual é o próximo clipe que você gostaria de ver do The Weeknd? Me deixa aqui nos comentários com a hashtag The Weeknd, hashtag Out of Time, que botando Out of Time ou The Weeknd vocês me ajudam a aparecer nos resultados de pesquisa do YouTube quando alguém pesquisar por essa música, beleza? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima, valeu e fui!